Bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje o assunto é LCI e LCA. Eu, sinceramente, não entendo muito do assunto, por isso eu trouxe quem entende aqui pra gente conversar sobre isso, Jaqueline Benevides. Muito obrigada pela tua participação, ela é especialista em renda fixa, já esteve aqui com a gente e vem esclarecer todas as dúvidas sobre LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Jaque, obrigada por estar com a gente aqui. Obrigada a vocês pelo convite, Flávia. Sempre legal falar de renda fixa. Eu, como analista de renda fixa, especialista, adoro o tema, né? Então, tudo que a gente puder falar e agregar os investidores é bem-vindo. Bom, Jaque, você já esteve em outro podcast, mas talvez a pessoa não tenha escutado ou visto no YouTube. Então, se apresenta aí para o pessoal, quem é você? Sou head na Invest aí, especialista de renda fixa, tá? Nós somos uma empresa focada aí para o investidor que gosta de renda fixa. Eu sou formada em contabilidade, tenho CNPI, algumas pós-graduações e dentro de um escritório que eu resolvi olhar para a renda fixa com mais carinho e aí tornou esse amor e hoje em dia eu falo tão bem do assunto e gosto de conversar com os investidores a respeito. Que legal, que legal. Renda fixa é um assunto muito interessante e, ó, com certeza a gente vai aprender muito com você hoje. Pra gente começar nosso papo, explica pro pessoal o que é, e tem vários tipos de investimento em renda fixa, mais dois deles é LCI e LCA. Você consegue explicar um pouquinho pra gente o que é cada um? Claro, vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar desse tipo de ativo é que todo mundo olha para ele é que eles são isentos de R. Então, todos aqueles investidores que gostam de renda fixa já olham com mais carinho, porque eles não vão estar dando ali um percentual do rendimento pro leão. Letra de crédito do agronegócio nada mais é do que o investidor estando emprestando dinheiro ali para o banco, só que ele tem que destinar aquele recurso para o agronegócio, seja para financiar algumas máquinas para dentro do agronegócio, seja para comprar um terreno que a pessoa vai plantar, enfim, ele tem que ser destinado para o agronegócio. Quando a gente fala de LCI, a gente está pensando na mesma forma, só que ele tem que ser destinado para o setor imobiliário. Então, para aqueles investidores que querem comprar um imóvel ou que querem aumentar sua fábrica, enfim, tudo que esteja ligado ao setor imobiliário tem que ser destinado a esse tipo de recurso, né? Quando a gente fala de renda fixa, Flá, a gente está falando de nada mais, nada menos do que nós, investidores, emprestando o nosso dinheiro ao banco ou ao governo para fazer qualquer operação ou até mesmo para alguma empresa. Então, nada mais é do que a gente olhando ali para o banco, emprestando dinheiro, só que ao contrário dos CDBs, ele não pode destinar para onde ele quer. Ele tem que destinar para fomentar esses dois setores, do agronegócio e o imobiliário. E aí, eu queria saber da rentabilidade desses investimentos. Como que funciona a rentabilidade? Como identificar realmente se vale a pena em relação a outros produtos de renda fixa? Porque existem vários produtos, aí a pessoa fica na dúvida. Qual será realmente o melhor investimento para fazer? Conta pra gente. Legal. Primeira coisa que o investidor, quem não conhece muito ali, não está tão dentro da renda fixa, quando olha para LCI e LCA, ele sempre vê uma taxa um pouco menor do que as demais taxas. Mas ele não se atenda que é devido ao imposto de renda, é um investimento isento. Então, muitas vezes ele olha aquele CDB, tá olhando que o CDB está dando 120 e a LCI está dando 100, a LCA está dando 80, e ele não entende muito. Então, ele nem entra dentro daquele ativo porque ele olha só a taxa. Então, é o primeiro erro. Primeira coisa que você tem que olhar é que ela é isenta. Então, para poder ver se vale a pena, ele tem que tirar o IR daquele CDB, né, ou daquele outro, daquela LC, daquele outro ativo, para comparar as taxas e ver se vale a pena entrar dentro dela. Não olhar com aquele preconceito de, vou pegar a maior taxa, que sempre é o erro de quem está ingressando dentro da renda fixa. Outra coisa bacana, como eu já comentei, é isento de R. Então, não vai ter o percentual pro leão. Mais uma característica, atualmente as LCIs e LCAs estão trabalhando com vários tipos de rentabilidade. Antes, LC e LCA, em sua maioria, eram 100% do CDI, eram só percentual de CDI. Hoje a gente encontra LC e LCA pré-fixada, a gente encontra LC e LCA híbrida, que a gente fala que são aquelas IPCA, mais uma ponta pré, e até mesmo agora algumas CDI+, que são bem interessantes para essa queda de juros, tá? E aí, quando a gente fala de um pouco de estratégia dentro da renda fixa, até mesmo aqueles que não são tão amantes da renda fixa, mas gostam do risco, tem que usar para poder balancear o risco da carteira, né? Então, ela sempre é interessante na composição do investidor. A gente vem numa queda de juros, né? A gente vai ter mais uma reunião agora em dezembro, né? Copom provavelmente vai abaixar Selic mais uma vez. E aí, qual que é o pulo do gato que os investidores têm que ficar um pouco atentos? Ainda vale um pouco de título pré dentro da carteira, né? Quando a gente fala de pós-fixado, que é aquele percentual do CDI, né? Percentual da Selic, a gente está falando de menos risco. Quando a gente precifica a nossa carteira, a gente está querendo correr um pouquinho mais de risco. Mas ainda há espaço para esse tipo de título. E outra coisa bem importante é que em cenários de queda de Selic, o que mais vale a pena é o investidor pegar aqueles ativos LCI ou LCA com CDI+,
Por quê? Pensa comigo, Selic está arrefecendo. Quando eu estou falando de um percentual, se ela está diminuindo, por mais que seja 100%, o meu 100% vai ficar cada vez menor, de 12, 10, 11. Em contrapartida, quando eu olho para essas híbridas, CDI mais a ponta pré, o CDI pode estar diminuindo, mas a ponta pré eu estou garantindo que seja 1,5, 2,5. Então, é legal também dar essa virada de chave em queda de Selic e olhar para esses ativos, até mesmo híbrido e IPCA+, com mais carinho, tá? E se a pessoa adquirir um desses papéis, é fácil transformar em dinheiro? Como que funciona esse resgate? Excelente pergunta. Quando a gente fala desses dois tipos de títulos, o investidor tem que ficar atento que ele tem uma carência de 90 dias. Então, se a estratégia dele é precisar de liquidez, já que eu só quero deixar um mês que seja, esse não é o tipo de título para ele colocar. Por quê? Ele não vai poder tirar durante esses 90 dias. O banco ou a corretora não vai dar para ele o recurso. Então, é legal porque, primeiro ponto, é legal porque esse tipo de ativo não vai sofrer IOF, porque o investidor que tira antes de 30 dias tem IOF regressivo igual IR, porque ele vai ter que ficar os 90 dias, mas para quem precisa do recurso não é a melhor estratégia. Aí ele pode olhar para um outro título que proporcione liquidez diária e poder tirar antes dessa carência. Como é importante o estudo, né? Assim, eu vejo em todos os investimentos. Eu sou mais focada em cripto, não sou muito em renda fixa, mas eu sou da seguinte opinião: a gente tem que diversificar. Então, a minha carteira está bem diversificada, tem renda fixa também. Mas você vê o quanto é necessário a gente estudar, né? Cada investimento que a gente faz, seja em cripto, seja em renda fixa, enfim, seja em ações, a gente tem que estudar muito para entender e não ter nenhuma surpresa depois. Quando você não estuda, você tem um monte de surpresa desagradável depois. Então, você tem que saber. Na dor. Você tem que saber o que você tá fazendo, senão... Eu já fiz isso, eu já investi em coisas sem estudar direito. E daí, putz, depois você fala, nossa, mas era isso? Se eu tivesse estudado, ia ser diferente. Então, assim, é importante a gente saber exatamente o que a gente tá investindo pra gente não ter nenhuma surpresinha desagradável depois. E aí, eu queria te perguntar, e os riscos de adquirir um LCI ou uma LCA? Já que elas são lastreadas aí em operações de empréstimo imobiliário ou agrícola. Então, quais são os riscos, Jaque? É legal porque ela está dentro do FGC, né? Como a gente está falando que está ali nas emissões bancárias, o investidor tem até 250 mil garantido ali, né? 1 milhão por CPF, então dá para a gente dividir em 4 instituições financeiras, mas é importante sempre lembrar, porque muitas vezes o investidor não estuda essa parte de FGC e vai lá e coloca os 250 mil no banco X. É importante lembrar que são 250 mil já com a rentabilidade. Então pensa comigo, se o investidor colocou 215 e até o vencimento vai ultrapassar os 250, o que ultrapassar ele não vai receber. Sim. Então sempre é legal ou falar com o corretor, ou com o gerente do banco, ou até mesmo fazer algumas simulações dentro das próprias corretoras que agora deixa e cravar com a rentabilidade até 250 mil, porque se passar, não recebe caso aconteça alguma coisa. Em caso de inadimplência, no caso. Isso, né? Se o banco vinha a pedir falência, enfim, qualquer outra questão, normalmente bancos digitais menores, é difícil, mas acontece, inclusive aconteceu esse ano, né? Juros muito elevados, pessoas não conseguindo pagar suas dívidas, alguns bancos pequenos colocando taxas muito elevadas, acaba dando problema e algumas pessoas tiveram que acionar FGC. Então não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Então é sempre bom o investidor ficar atento até 250 mil com a rentabilidade. E ficar atento quem tá por trás, né? Porque eu acho que você consegue ver tudo isso, você consegue ter todas essas informações transparentes na hora que você vai fazer o investimento. Sim, então ficar atento para correr o menos risco possível. Ver o rate das instituições, dá para ter acesso, se é AAA, se não é. Se você é um investidor que quer risco, que seja um risco consciente, né? É importante você colocar só um percentual da carteira, enfim, balancear, isso é bem importante. Outra coisa legal, sempre estar atento se a taxa que estão te pagando tá valendo a pena, tá? Muitas vezes as instituições financeiras estão colocando taxas muito semelhantes ao Tesouro Direto, que é o que a gente fala que é o menor risco. Então, dá uma olhadinha também no que os outros papéis estão pagando para ver se você tá numa taxa boa. Pô, se eu tô correndo mais risco, eu quero uma rentabilidade maior. Claro. Senão não faz sentido para mim. Então, sempre é legal também dar uma olhada em qual taxa está sendo praticada aí dentro dos ativos de renda fixa. E Jaque, você comentou também da questão do imposto de renda. Então, é isento de imposto de renda. E isso chama atenção, né? Isso é interessante, porque, é claro, se for isento, melhor, né? Mais legal pra gente, a gente fica mais feliz. Mas por que isso acontece? Porque esses investimentos especificamente são isentos. É para fomentar o mercado, né? Pensa que o que o
o Bacen pensa, ou as instituições pensam, pô, ele vai estar fomentando o mercado imobiliário, isso vai fazer com que a economia aqueça, mais pessoas financiando apartamento, então nada mais, nada menos do que não pagar IR, né? Aí o leão, eu brinco, fala, eu não quero a minha parte. O mesmo cabe quando a gente fala de debênture, né? De infra, 12.431. Então, tudo que seja para fomentar a economia, movimentar o agronegócio, o setor imobiliário, o governo fala, eu não quero a minha parte. O leão fala, eu deixo a minha parte aí, a fim de que as pessoas escolham esse tipo de título, né? Porque se você coloca num CDB, o banco pode pegar o seu dinheiro e fazer o que ele bem entender. Ou ele pode dar para um outro investidor pegar com uma taxa mais alta, ou ele pode fazer as negociações dele dentro de tesouraria. Agora, quando a gente fala de LC e LCA, não. Ele tem que destinar ou para a pessoa que quer financiar um imóvel, ou para aquele produtor que quer comprar uma máquina nova, ele tem que girar o agronegócio e o setor imobiliário. Por isso que elas são isentas. E é legal, porque o investidor acaba ajudando também essas duas pontas, se ele parar para pensar. Claro, com certeza. Todo mundo se beneficia no final. E como que a gente deve fazer os cálculos de isenção de imposto de renda na hora de comprar produtos de renda fixa que têm isenção com aqueles que não têm isenção? A gente sempre comenta, ou existem duas formas. O pessoal que mexe com carteira de renda fixa faz algo mais difícil, que é o close-up, que a gente fala. Ele coloca o R dentro da LC e LCA. Mas, para o investidor que está querendo fazer esse tipo de cálculo, o que eu sempre falo? Pega um CDB, por exemplo, de 130 ali, olha o vencimento dele, vê em qual período ele se encaixa, tá? A gente está falando de tabela regressiva quando a gente fala de renda fixa, começando ali em 22, 22,5, descendo para 20, 17,5 e 15, que é a menor alíquota. Olha mais ou menos os dias de vencimento e tira aquele R da taxa. Ora, se você vê que ela tá equilibrada, ou a da LCI tá maior ou tá menor, aí você procura um outro ativo. Pô, Jaque, muito difícil, não quero fazer todo esse tipo de cálculo. Existem alguns simuladores bem bacana dentro da internet que já te mostra, olha, um CDB de 130 tem que ser equivalente a uma LCI e LCA de tanto. Então, o investidor que não quer pegar essa tabela regressiva, olhar o vencimento e tirar para ver em qual ele se enquadra, ele já encontra dentro da internet super tranquilo esse tipo de cálculo e consegue ver o que tá valendo mais a pena. A internet é tudo, né? A internet é praticidade, traz uma facilidade na nossa vida, coisa que não tinha antigamente, né? Nossa, antigamente a gente penava. Mas, Jaque, como escolher uma LCI e uma LCA ideal? O que a gente tem que se atentar? O que eu sempre gosto de falar? Na renda fixa a gente tem vários caminhos. Todo mundo sempre brinca que a renda fixa é o arroz com feijão. Eu já não acredito muito nisso, porque ela é bem mais complexa do que aparenta. Primeiro que ela é pura matemática, então a gente sempre tem que simular. Leva o vencimento, faz projeção, traz para cá para ver se vale a pena, se não vale a pena. O que eu gosto de olhar? Cenários, tá? Então pensa comigo, quando você entra numa corretora, você tem mais de 500 ativos ali, todos listados para você escolher. O que é legal? Olha o risco, tá? Se eu não quero pegar tanto risco, apesar de ter FGC, olha ali o rating do banco, olha para que cenário que a renda fixa tende a ir. Como eu falo de cenário, o que a Jaque quer dizer? Pô, a gente começou em queda de Selic, queda de juros, será que vale a pena eu pegar toda a minha carteira e colocar em pós-fixado, já que juros está caindo? Não. Então, qual que é a tomada de decisão? Pô, juros está caindo, quer dizer que provavelmente para frente a inflação comece a aumentar, porque as pessoas tendem a comprar mais coisas, a economia vai ficar aquecida. Então, para um longo prazo, vou colocar minha carteira, uma LCI, uma LCA e IPCA+. Para o curto, que eu ainda estou com Selic alta, ali 6 meses, 1 ano, vou colocar pós-fixado. E pré-fixado, como eu coloco? Coloco um pouco mais longe também. Então, a dinâmica, eu gosto de diversificação, né, Flá? Eu acho que nem você comentou, é um negócio, porque investidor não está fazendo conta na unha que nem a gente que está aqui dentro do mundo de renda fixa. Pô, estamos o tempo todo olhando Ambima, curva de juros, para onde investir, aonde não investir. Ele não tá. Então, ele lê cenário e diversifica dentro da carteira dele. Escolhe o melhor banco para não ter risco, escolhe um bom vencimento, um vencimento que esteja atrelado aos objetivos dele para não ser um tiro no pé. Pô, vou ter que sair antes do vencimento, vou tomar spread, vou sair mal, sendo prejudicado. Então, casar com vencimento, olhar cenário econômico, diversificar, pôr um pouco de PCA+, um pouco de pós, um pouco de pré-fixado. Tudo isso faz a diferença para uma carteira assertiva de renda fixa, tá? E aí você comentou, né, a questão dos juros diminuindo, né? Então a gente está vendo esse recuo nos juros do Brasil. Esse tipo de investimento, ele segue interessante mesmo assim, né? Segue interessante porque a gente ainda está falando de 2 dígitos e por mais que as pessoas falem, a gente lembra que quando estava Selic muito baixo, o pessoal
pessoal falava, a renda fixa morreu no Brasil. Nós somos um país rentista, não adianta. Por mais que as pessoas acreditem que não, a renda fixa sempre vai compor a carteira do brasileiro. A única coisa que não dá é a gente deixar dinheiro na poupança. Isso eu fico fula da Não vida, dá. porque as pessoas têm ativos como LCI e LCA que ainda estão ajudando, né, alguns setores, fomentando o imobiliário, o agronegócio e me deixa dinheiro na poupança, perdendo dinheiro, né, que normalmente nem cobre a Mas aí eu inflação. acho já que é muito quem não tá ligado mesmo a nada de investimento, assim, não tá nem um Mas pouco preocupado. Tem muito tem, ainda, né? tem. Eu vejo aqui, né, aqui na Invest aí, a gente pega clientes que têm mais de 100 mil na poupança. Não tem porquê, né? Aí é tipo mudar a cabeça, né? Vamos trazer para cá, vamos colocar. E a pessoa fala, nossa, mas tá rendendo muito mais. É, tá rendendo muito mais. Tcharam! Uma mágica! Mas Mas ainda tem. é o mindset, né? Tem que mudar o mindset, tem que fazer uma educação realmente para a pessoa mudar o pensamento e entender um pouco mais. E aí, já que a gente comentou da diversificação de carteira, que é extremamente importante. Eu não sei se você investe em cripto, se você investe em ações, como que é, ou se você é extremamente tradicional e é renda fixa, renda fixa, renda fixa. Mas, como é uma carteira de investimento ideal para você? Eu sou bem Caxias com dinheiro. Se você falar, pô, Jaque, vamos saltar de paraquedas amanhã, vamos acampar, a pessoa é a pessoa mais vamos. Quando eu falo da minha carteira, eu sou bem Caxias mesmo. O que não quer dizer que eu não tenho um pouco de risco, tá? Eu tenho ali algumas coisas mais arriscadas, mas também dentro da renda fixa. Debenture, CRI, CRA, alguns títulos do Tesouro, como o NTNB 2045, que é extremamente volátil, né? Porque é a mais longa sem vencimento, fazer marcação ao mercado. Mas eu sempre falo que tem que ter um pouquinho de cada coisa, porque o investidor não está fazendo cálculo na unha que nem a gente. Então, deixa pós-fixado ali para sua reserva de emergência, que é muito importante, seja um Tesouro Selic, seja ali um CDB de liquidez diária. Se for um fundo de renda fixa, se atente. Muitas vezes as pessoas estão em fundo de renda fixa. Eu peguei um cliente nessa semana que ele estava num fundo que rendeu 3,9% ao ano. Eu falei, se você tivesse deixado em qualquer LCI, LCA, CDB, você tinha ganhado muito mais que o dobro disso, e você está pagando uma taxa de administração. Então é importante, vai escolher fundo de renda fixa, olha se está performando bem, vê se você não consegue uma LCI, LCA que te pague mais sem ter que pagar ninguém, você mesmo vai entrar lá e vai escolher. Então, case vencimentos, se estiver pensando em longo prazo, use IPCA+, é bem legal, você vai estar ganhando acima da inflação, que a gente fala, uma taxa real elevada. Se for para curto prazo e reserva de emergência, pós-fixado faz bem esse objetivo. É legal pôr um pouco de pré-fixado na carteira. Começou a cair Selic, seu pré-fixado vai valer mais, então também é legal, você vai ter uma rentabilidade bacana, sempre casando vencimento e objetivo, tá, Flá? Porque sair antes de renda fixa não é legal. Quando a gente fala de CDB, LCI e LCA, você toma um spread. Lembra que eu falei que renda fixa é você emprestando dinheiro ao banco. Quando você faz um empréstimo, você tem um vencimento para pagar, não tem? Então, se você não cumprir com isso, você toma uma multa, teoricamente, uma quebra de contrato. A mesma coisa acontece aqui, você está emprestando dinheiro para o banco, Jaque. Aí do nada você fala, Jaque, eu vou querer esse dinheiro antes do vencimento. Ele vai pensar, pô, não estava aí programado te dar esse dinheiro antes, então eu vou querer uma multa porque você não está de acordo comigo. Então sempre é legal olhar Melhor para o explicação que eu vencimento. já ouvi, Jaque. Arrasou. Não, é verdade, porque as pessoas acham que, pô, eu peguei um CDB, você emprestando dinheiro. Então, o que é legal? Olha se a taxa tá justa, porque quando o banco vai emprestar dinheiro para você, ele olha, pô, a Jaque tem mais empréstimo feito, a Jaque é uma boa pagadora, a mesma coisa aqui. Pô, vou emprestar pro banco tal, o banco tal é um bom pagador, não é um bom pagador, ele tá muito alavancado, essa taxa é justa, tá igual dos outros mercados, e até mesmo quando a esmola é demais, o santo desconfia. Taxas muito elevadas, olha, é legal dar uma olhada, ver se aquele banco tá bacana, se ele tá emitindo muita taxa. E se ele tá, faz sentido você entrar, porque a gente tem FGC, mas se tiver muita gente ali, você pode não pegar esse FGC. Então, sempre é bacana se atentar a esse tipo de informação, tá? De risco, rate, enfim, para não sofrer no futuro, que nem você comentou. A melhor explicação mesmo, Jaque. Parabéns. Jaque, queria perguntar para você, tem alguma coisa de LCI e LCA que eu não te perguntei que você acha extremamente importante a gente destacar aqui? E Flá, acho que a gente abordou todos os temas, tá? Risco, não tem IOF porque carência de 90 dias, importantíssimo. Não tem imposto de renda, legal. Então, quando é aquele Ótimo. investidor que não entende, pelo amor de Deus, só porque olhou uma taxa mais baixa do que tá nos CDBs ou nas LCs, não quer dizer que não é um bom investimento, tá? Vai ali na página, joga ali no nosso oráculo Google e procura,
equivalência, vê se tá pagando mais ou menos. Muitas vezes ela tá te dando muito mais do que o CDB que tá ali 100 e alguns quebrados. E você tá fomentando o mercado, acho legal falar, tá ajudando o agronegócio, tá ajudando o setor imobiliário, se atente ao rating do banco. Acho que é isso. E vencimento. Case sempre vencimento com objetivo dentro da renda fixa. Porque sair antes, como eu comentei, é pênalti ou spread. Arrasou. Jaque, deixa eu te perguntar, como que a galera te encontra nas redes sociais? Você tá ativa? Como é? Ó, eu posto mais coisa de renda fixa no meu LinkedIn, que é Jaqueline Benevides. Quando eu tô ali no Instagram, eu posto um pouco da vida pessoal e algumas coisas de algumas matérias que eu saio falando de renda fixa. Mas sejam bem-vindos em ambas as redes. Legal. É bom acompanhar. A galera gosta de acompanhar a vida da gente também. Então vai acompanhar no LinkedIn, no Instagram, mas esteja acompanhando a Jaque aí, que ela entende muito, muito, muito de renda fixa mesmo. Jaque, com certeza eu quero ter você aqui mais milhares de vezes, então aguarde o convite, porque a gente vai te chamar de novo. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Foi um papo super interessante, importante, né? E objetivo, que eu acho que é isso que a galera procura aí, principalmente hoje, né? Que a gente quer praticidade, a gente quer informação, então acho que a gente abordou tudo realmente. Foi muito, muito bom mesmo. Então, muito obrigada, Jaque. Ah, obrigada a você, Flá. Tô aqui pra gente descomplicar a renda fixa, que é bem complicada. Então, tudo que puder. Eu acho super complicado. Então, você já me ajudou bastante. Espero que tenha ajudado o pessoal. Tudo que a gente puder falar um pouquinho de renda fixa é sempre um prazer. Obrigada pelo convite. E depois vou te procurar para falar de cripto, tá? Porque eu preciso começar. Tenho que deixar de ser um pouco Caxias, né? Conta comigo. Mas faz parte. Já. Ainda tem tempo de começar. Tem muito tempo. É um mercado novo. Conta comigo mesmo. Quando você quiser. Legal, vou perguntar mesmo, tá? Trocar figurinha para colocar um pouco dentro da minha carteira. Obrigada por quem assistiu a gente e espero o próximo convite. Com certeza. Obrigada, Jaque. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Lembrando, acompanhem a gente. A gente tá em todas as redes sociais. A gente tem o Descomplique, que tem muita informação aí para vocês sobre tudo do mercado, sobre tokenização. A gente tem as lives, a gente tem vários vídeos educativos, vários textos. Então acompanhem descomplique.com.br. Acompanhem a gente nas redes sociais, no YouTube. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem a gente se vê novamente. Obrigada, Jaque. Tchau, tchau. Tchau, tchau.